Agora sim, pessoal, mais uma vez boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradecer aos meus 30 alunos que estão aqui presentes. Para mim é sempre um motivo de felicidade tê-los aqui comigo. O nosso objeto de estudo hoje, então, é o recurso de apelação. Acompanhem comigo aí pelo Código de Processo Penal, de preferência o Código de Processo Penal comentado que eu encaminhei para vocês, né, lá do Dr. Guilherme Nucci, que fica mais fácil aí a nossa compreensão. Mais uma vez, lembrando que os slides já estão à disposição de vocês, o material da nossa aula já está à disposição de vocês lá na nossa plataforma digital, lá no AVA, tá bom? Então fiquem à vontade também para consultar o material por lá. Qualquer situação, qualquer fala minha que vocês não compreenderem, caso trave o áudio, qualquer coisa, vocês me avisem, que eu repito, que eu explico de novo, e fiquem sempre à vontade aí para ligar o microfone, fazerem as perguntas que quiserem, digitarem no chat, fiquem à vontade para participarem aí da nossa aula, pessoal. Então, falemos agora do recurso de apelação. Ou seja, o recurso de apelação, ele também é considerado aqui como chamado de recurso residual. Ou seja, aquele recurso que ele é aplicado quando não couber a hipótese do artigo 581 do Código de Processo Penal. Lembrando que o artigo 581 trata do recurso no sentido estrito, tá? E agora nós estamos falando do artigo 593, que fala aqui das hipóteses do recurso de apelação. Então, acompanhem comigo aquilo que diz aí o artigo 593 do Código de Processo Penal. O artigo 593 tem a seguinte redação: caberá apelação no prazo de 5 dias. Então, percebam que nós já temos aqui um indicativo de que o recurso de apelação é um recurso de petição dupla, ou seja, nós temos a petição de interposição no prazo de 5 dias, depois a parte será intimada no prazo de até 2 dias para apresentar as suas razões no prazo de 8 dias. Então, percebam, a parte, seja lá o réu que foi intimado da sentença pelo oficial de justiça, né, ele pode ali já naquele momento externar a sua vontade por termo com o desejo de recorrer. Se assim ele não fizer, a sua defesa técnica pode protocolar uma petição de interposição de recurso de apelação no prazo de 5 dias. Tanto a parte manifestando o seu desejo de recorrer, quanto o advogado peticionando, desejando, demonstrando o desejo em conformismo com aquela sentença e o desejo de recorrer, eles serão intimados no prazo de até 2 dias, ou seja, o cartório recebendo a petição de interposição, o cartório recebendo lá a certidão do oficial de justiça sobre o desejo de recurso. O cartório terá até 2 dias para intimar a parte para que, então, apresente as suas razões, tá? As razões do recurso de apelação terão lá o prazo de até 8 dias. Lembrando que o prazo de 5 dias para a interposição do recurso é um prazo fatal, enquanto o prazo de 8 dias para a apresentação das razões não é um prazo fatal. Mas, logicamente, que depois que o recurso do processo ser encaminhado ao tribunal, as razões não poderão mais ser juntadas no processo. Mas vamos continuar então, né? Diz o inciso 1º do artigo 593. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então percebam aqui que, assim como eu disse, o recurso de apelação ele é residual ao recurso em sentido estrito. Lembrando mais uma vez que o recurso em sentido estrito é aquele recurso interposto contra decisões interlocutórias, ou seja, decisões que não põem fim ao processo, tá? Isso de regra, existem as exceções. O recurso de apelação é o recurso, uma decisão, é um recurso, é uma sentença terminativa, que pode ou não julgar o mérito. Então, percebam, recurso de apelação, nos termos do inciso 1º, ele é interposto contra sentenças terminativas, ou seja, que põem fim ao processo, porém, podem ou não julgar o mérito. Tá? Inciso 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular,
nos casos não previstos no inciso anterior. Então, mais uma situação aí que vem em acordo com aquilo que nós falamos sobre a hipótese do recurso de apelação ser um recurso residual. Aí vem o inciso terceiro, e aqui prestem atenção. O inciso terceiro tem como finalidade tratar as hipóteses, são 4 hipóteses que nós podemos apelar das decisões do tribunal do júri. Lembrando que 3 delas não têm relação direta com a decisão do conselho de sentença. Somente a última é que tem relação direta com o conselho de sentença. Então, quais são as hipóteses do inciso terceiro? O inciso terceiro vem dizer das decisões do tribunal do júri quando. Então, a linha A vem dizer que ocorrer nulidade posterior à pronúncia, já que nós sabemos que da sentença de pronúncia cabe recurso em sentido estrito, já que a sentença de pronúncia é uma sentença não terminativa, né? É uma sentença interlocutória, tá? Nós podemos até dizer melhor que a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória. Então, da decisão de pronúncia cabe rese. Da nulidade que ocorrer posterior à pronúncia, cabe recurso de apelação. Então, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, cabe recurso de apelação. A linha B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, percebam, aqui nós não estamos falando da soberania dos veredictos dos jurados. Nós estamos falando aqui do juiz presidente. E a função do juiz presidente é manter a ordem no recinto, é fazer o sorteio dos jurados que comporão o conselho de sentença, é instruir ali a produção de provas em plenário e, por fim, caso seja o réu condenado, realizar o sistema trifásico da dosimetria da pena. Então, quando o juiz for interpretar a decisão dos jurados, lá pela votação dos quesitos, caso ocorra que a hipótese da alínea B, é onde também caberá recurso de apelação, ou seja, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Letra C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Também aqui falamos sobre a hipótese da atuação do juiz presidente e não sobre a soberania dos veredictos dos jurados. Então, lembremos que nessas 3 hipóteses, na linha A, na linha B e na linha C, esse recurso de apelação, quando for julgado pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, por uma das câmaras de direito criminal, que é composta por turmas ali daquela câmara, o que vai acontecer? Nas 3 hipóteses, na linha A, na linha B e na linha C do inciso 3º do artigo 593, poderá o tribunal reformar essa decisão. Poderá o tribunal reformar para adequar, para, na verdade, ali naquele momento, corrigir a falha ocorrida, tanto em razão da nulidade, quanto em razão da atuação do juiz presidente. E aí vem aquela hipótese excepcional, da qual é protegida pela soberania dos veredictos, que é a linha D. A linha D do inciso 3º do artigo 593 diz o seguinte: for a decisão dos jurados manifestamente contrária a provas dos autos. Então aí, agora é um outro assunto. Por quê? Porque nesta hipótese, caso o recurso de apelação seja baseado no artigo 593, inciso 3º, a linha D, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Contraria-se a vontade dos jurados. Porém, a vontade dos jurados não pode ser contrariada em razão da soberania dos veredictos. O juiz não pode decidir contrário à decisão dos jurados. O tribunal também não pode reformar a decisão dos jurados, pessoal. Olhem como isso é sério, como é importante a responsabilidade que o jurado tem. Então, o jurado, ele não pode ter a sua decisão reformada. Nesta hipótese, o tribunal somente poderá cassar a decisão do conselho de sentença, anular a decisão do conselho de sentença. E aí, então, submeterá o réu a um novo julgamento
perante o tribunal do júri. Havendo este novo julgamento perante o tribunal do júri, o que vem a acontecer? Primeiro, se o réu for condenado, confirmar-se a condenação, a pena não pode ser maior do que a pena aplicada no julgamento anteriormente anulado. Desse segundo julgamento, não haverá recurso pelo mesmo motivo do recurso anterior. Então, seja, a parte, seja Ministério Público ou seja defesa, não poderá recorrer nos termos do artigo 593, inciso 3º, a linha D. Ou seja, sobre esta hipótese não cabe mais recurso. Então, é uma situação bastante interessante aqui, o que diz para nós a linha D. Percebam mais uma vez, e se houverem dúvidas, me perguntem. Quando nós falamos lá da interposição do recurso, eu já disse para vocês que ele é um recurso de petição dupla, petição de interposição e apresentação de razões. Pode ser apresentado por termo, ou seja, quando da intimação pessoal do réu pelo oficial de justiça, o réu manifesta ao oficial de justiça o desejo de recorrer, aí o oficial de justiça já certifica no processo que o réu quer recorrer, cabendo ao seu defensor técnico, já que já existe ali o termo de interposição do recurso de apelação, apresentar somente as razões no prazo de 8 dias. E aí nós temos as hipóteses. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, quando ele fala do tribunal do júri. A linha A, a linha B e a linha C, a linha A fala de nulidade posterior à pronúncia. A linha B e C fala dos vícios, dos erros materiais praticados pelo juiz presidente, seja pela ilegalidade da compreensão, seja pela contrariedade do juiz frente à decisão do conselho de sentença, ou seja, na falha, né, ali na dosimetria da pena. É o que diz ali as alíneas A, B e C. A linha D vem falar de algo bastante específico, que é o recurso de apelação, porque, por exemplo, houve uma condenação, porque a defesa não concorda com a decisão dos jurados, porque a defesa alega que os jurados julgaram contra as provas dos autos. O contrário também existe. No caso de uma absolvição, o Ministério Público recorre da decisão dos jurados, dizendo que eles absolveram, mas existem provas nos autos para condenar. Então, esse é um aspecto importante. O que eu disse para vocês até agora ainda é que, das alíneas A, B e C, pode o tribunal, em apreciamento ao recurso de apelação de qualquer uma das partes aqui, ou até mesmo das duas partes, reformar a decisão. Reformar, ou seja, modificar, adequar para que ela se torne justa. Com relação à linha D, o tribunal é impedido de reformar essa decisão em razão do princípio da soberania dos veredictos dos jurados, do conselho de sentença. O máximo que o tribunal pode fazer como medida de justiça, compreendendo que, de fato, os jurados julgaram contra as provas dos autos, é cassar a decisão dos jurados, ou seja, anular aquele julgamento, submetendo o réu a um novo julgamento, logicamente com outro conselho de sentença formado, né? E aí, deste julgamento, por outro conselho de sentença, não poderá nenhuma das partes recorrer sobre o mesmo fundamento do recurso anterior. Ou seja, se recorreu nos termos da linha D, não pode mais recorrer daquela decisão. Então, isso é o que diz para nós aqui do artigo 593 até a letra D do inciso 3º. E aí nós passamos, então, para o parágrafo 1º do artigo 593. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou decisão dos jurados, o que vai acontecer? Decisão dos jurados ali aos quesitos, o tribunal adquém, ou seja, o Tribunal de Justiça, fará a devida retificação, reformará essa sentença. Parágrafo 2º. Interposta apelação com fundamento no inciso 3, letra C, deste artigo, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a apelação da pena ou medida de segurança. Então, também aqui reformará essa sentença como medida de justiça. Parágrafo 3º. E aí é onde tem o pulo do gato. Se a apelação se fundar no inciso 3º, letra D, deste artigo, o tribunal adquém, se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos,
dar-lhe-á provimento, para sujeitar o réu a um novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. E o último parágrafo aí do artigo 593 diz o seguinte: quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente parte da decisão se recorra. Bom, aí surge um fato também bastante interessante, né? Não sei nem por que tem esse parágrafo 4º, porque em hipótese nenhuma caberia recurso no sentido estrito, tá? Mas, porém, todavia, ele vem ressaltar algo importante, que é o seguinte: o inconformismo da sentença, independentemente se é uma sentença do juiz singular ou uma sentença cuja decisão foi exarada pelo tribunal do júri, ela pode gerar um inconformismo pleno ou pode gerar um inconformismo parcial. Ou seja, o réu que foi absolvido pode recorrer? Pode. E deve. Quando? Quando ele foi absolvido por insuficiência de provas, ou seja, artigo 386, inciso 7º do Código do Processo Penal. Por que isso é importante? Por que cabe o recurso contra essa sentença absolutória? Aí você vai pensar o seguinte: André, mas ele vai recorrer pedindo a condenação? É claro que não. Ele já foi absolvido, ele quer ser absolvido, ele está contente com a absolvição, só não está contente com o dispositivo que foi utilizado. Por quê? Porque quando ele é absolvido por insuficiência de provas, isso dá o direito à vítima ou seus sucessores de entrarem com ação civil buscando uma indenização pelo dano causado pela prática do ilícito. Então ele recorre da sentença absolutória buscando a modificação do dispositivo, ou seja, ele não quer ser absolvido por insuficiência de provas, ele quer ser absolvido por quê? Porque ficou provado que ele não é o autor do crime. E se ele não é o autor do crime, logicamente que ele não responderá na via civil por nenhum tipo de indenização. Ou ainda, o réu é réu confesso e foi condenado. Ele recorre da decisão pedindo absolvição? Não, porque ele é réu confesso, ele não pode pedir absolvição. O que ele vai pedir? Muitas vezes a adequação do regime de cumprimento de pena. Por quê? Porque o juiz, quando dá a fixação do regime de cumprimento de pena, não sopesou a detração penal necessária pela privação da liberdade do réu em momento anterior à sentença prolatada. Nós sabemos que o tempo de prisão anterior à sentença, durante inquérito, durante o processo, deve ser detraído do tempo de cumprimento da pena, e isso já deve influenciar, inclusive, no cumprimento da pena, ou seja, no regime de cumprimento. Sem a detração penal, ele deverá cumprir a pena no regime fechado inicialmente. Com a detração penal, ele já poderá ali cumprir a pena no regime semiaberto ou até mesmo no regime aberto. Então, olha só como isso muda toda a situação. Vou dar um exemplo concreto. Eu fiz um júri há alguns anos atrás, ali próximo de Goiânia, em Bela Vista de Goiás. Meu cliente foi condenado por homicídio simples, a pena de 6 anos de reclusão, ou seja, ele progrediria de regime com o cumprimento de 1/6 da pena. Ele já estava preso até aquele momento, até a data do julgamento, por 1 ano. Então, ou seja, ele já cumpriu 1/6 da pena. Então, ao invés de ser condenado ali, né, réu primário, bons antecedentes, o crime não é um crime hediondo, em ele começar o cumprimento da pena no regime semiaberto, o que o juiz fez? Já na sentença detraiu o tempo de prisão preventiva e ele passou a cumprir a pena em regime aberto. Foi condenado e automaticamente foi posto em liberdade. Então, observem essas circunstâncias. Um outro ponto importante aqui, pessoal, a falar sobre o recurso de apelação é que o Ministério Público pode recorrer em favor do réu. Aí você vai se perguntar, mas espera aí, o Ministério Público apresentou a denúncia, mas, porém, todavia, pode o Ministério Público, durante a instrução processual, ter mudado de ideia. Pode o Ministério Público, durante a instrução processual, não ter restado convencido da autoria daquele fato. E aí, lá nas suas alegações finais, orais ou via memoriais, ele pede a absolvição do réu. Mas o juiz, como tem o livre convencimento motivado nas provas dos autos, condena o réu. Então, ou seja, se a condenação contraria o desejo do Ministério Público também, né, de absolvição, pode o Ministério Público recorrer em favor do réu. Qual é a diferença?
Quando a defesa técnica recorre, ela pode desistir do recurso. Quando o Ministério Público recorre, mesmo que em favor do réu, não poderá desistir do recurso. Por quê? Porque vige aqui o princípio da indisponibilidade da ação penal. Diga aí, meu amigo Rosalino. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Rosalino, aproveitando aqui o momento para te parabenizar pelo nascimento aí do seu filho. Que Deus abençoe, muita vida, muita saúde, viu? Opa, professor, muito obrigado, viu? Um momento de muita felicidade mesmo. Professor, o senhor já viu o Ministério Público desistir de alguma acusação? Pedir absolvição? O senhor já viu alguma vez? Rosalino, em meus já muitos anos de advocacia, para não dizer quantos, eu vi uma única vez, de forma indireta. Direta eu nunca vi. Eu tive um tribunal do júri em Minas Gerais, em que o promotor dizia o seguinte, lá em plenário: eu não tenho provas para pedir a condenação, mas vocês, jurados, podem condenar. Mas eu nunca vi o Ministério Público exercer o seu mister de promotor de justiça, pedir a absolvição de alguém que de fato não deva ser condenado. De forma direta, concreta, eu nunca vi. De forma tácita, eu vi uma vez, uma só. Ele dizia, eu não tenho provas para pedir a condenação. E aí, eu, em plenário, disse o seguinte, olha, se ele não tinha provas para pedir a condenação, o que é que estamos fazendo aqui? Por que o processo teve que chegar até aqui? Né? Mas então, uma única vez eu vi, mas de forma indireta, não de forma concreta, não, nunca vi. Joel, você ergueu a mão aí? Ô, professor, primeiramente, aí, boa noite novamente, né? Professor, deixa eu falar, aliás, perguntar, né? No caso que o senhor falou que a sentença que vai contra, que diverge as respostas dos jurados, que o magistrado, né, no caso, diverge, e condena, mesmo estando expresso, né, que não é para ser condenado, Sim. E chega lá no tribunal e tem que passar até por um novo júri. O senhor já presenciou um caso semelhante a isso? Sim, uma vez também, Joel. É um júri em Urânia, meu cliente foi absolvido, o Ministério Público recorreu, o tribunal anulou o júri, dizendo que os jurados tinham julgado contra as provas do processo, foi realizado um novo júri, o cliente foi absolvido de novo, e aí não caberia mais recurso, porque o Ministério Público não teria mais fundamentos para recorrer, já que não existiam as hipóteses da letra A, letra B e letra C. Como ele tinha recorrido nos termos do inciso 3º, letra D, não coube mais recurso e meu cliente foi absolvido 2 vezes pelo mesmo fato, mas também uma única vez que eu vi isso acontecer. Outra coisa, professor, eu sou civilista, totalmente leigo e penal. Referente ao processo penal, acredito eu que deve ser igual ao civil, deve haver custas, né? Essas custas todas pleiteadas, até da defesa, tudo, quando vai e volta, no caso que o senhor acabou de falar em Urânia, é majorado? Como é que funciona? Tipo assim, que vira? Joel, acontece o seguinte, no processo penal, ele difere um pouquinho do processo civil com relação às custas, tá? Por quê? Porque quando o réu não nomeia advogado, quando ele não constitui advogado particular, automaticamente é nomeado um advogado pelo Estado para ele, um defensor público, ou um advogado dativo para ele. Nessa hipótese, automaticamente ele já está isento de custas, tá? E mesmo quando nós somos constituídos, o que nós fazemos? A mesma situação do processo civil. Nós pedimos os benefícios da assistência judiciária gratuita. E eu nunca tive um benefício negado. Quando tive um benefício negado, eu agravei dessa decisão e o tribunal confirmou o direito ali aos benefícios da assistência, ou seja, a isenção de custas, tá? Mas de forma técnica. Caso ele não seja beneficiário da assistência, não há majoração de custas, né? O que ele vai custear ali em razão de um segundo julgamento não é culpa dele. É culpa, na verdade, dos jurados, que julgaram contra as provas do processo. Então, a pessoa não pode ser prejudicada pelo recolhimento de custas em excesso ou de custas em dobro, entendeu? Então, não há essa majoração. Mas eu também, todos os meus anos de advocacia criminal, clientes meus nunca recolheram
valores inerentes às custas. Muito obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço, pessoal, e é fundamental. Olha como a aula fica muito melhor aí com a participação de vocês, né? Eu acho que isso é que nos torna mais próximos aí novamente, para que não se torne um monólogo, porque se for para só eu falar e vocês não se manifestarem, eu poderia gravar essa aula e disponibilizar para vocês, mas eu prefiro fazer ela ao vivo e online aqui com vocês, para que nós possamos interagir. Já que eu estava falando do Ministério Público, né? Vamos aqui falar mais um detalhezinho interessante sobre ele. Qual é o prazo de recurso para o Ministério Público, pessoal? É o mesmo prazo estipulado no caput do artigo 5º, perdão, no caput do artigo 593 aqui do Código de Processo Penal. O Ministério Público também tem 5 dias para apresentar o recurso de apelação. Também um prazo fatal. Um detalhe interessante, o prazo da Defensoria Pública. O prazo para o defensor público em todos os atos do processo é em dobro. Então percebam, se nós estivermos falando da Defensoria Pública, o prazo é em dobro. Se nós estivermos falando do Ministério Público, o prazo é o prazo estipulado na própria lei, tá? Então a Defensoria Pública, defensor público concursado, tá bom? Defensor público concursado. Advogado dativo também tem o prazo igual ao do Ministério Público ou igual àquilo que vem prescrito na lei, o prazo simples. E a Defensoria Pública tem o prazo em dobro. O defensor público é o bacharel em Direito aprovado no concurso da Defensoria Pública do Estado. Tá? Então, advogado e Ministério Público, prazo simples. Defensoria Pública, prazo em dobro para todos os atos do processo. Prazo para o Ministério Público, 5 dias. Tá? Então, o Ministério Público também tem o prazo fatal de 5 dias para apresentar o recurso de apelação. Aí surge um detalhe muito interessante, que eu vou falar mais para frente, mas como ele está ligado aqui no momento, eu já vou adiantar ele, que é o seguinte. Nós podemos ter, no processo penal, a figura do assistente de acusação. Quem é o assistente de acusação? É o advogado contratado pela vítima ou pelos sucessores da vítima, habilitado no processo para atuar como acusador particular. Então, ele é o assistente de acusação. Se vocês me perguntarem se eu já fui, eu fui também uma única vez aí na comarca de Fernandópolis. Eu fui o assistente da acusação em um tribunal do júri, né? Então, foi um tribunal do júri em que eu atuei ali junto com o promotor, doutor Marcelo, excelente promotor aí de Fernandópolis, e eu atuei como assistente da acusação. Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, se existir assistente de acusação no processo, durante todo o processo, ou pelo menos habilitado antes da sentença, como funciona? O Ministério Público tem o prazo de 5 dias para interpor o recurso. Se o Ministério Público interpor o recurso, abre-se o prazo de 8 dias para o Ministério Público apresentar as razões. Depois do Ministério Público apresentar as razões, o assistente de acusação tem o prazo de 3 dias para apresentar também as suas razões ao recurso do Ministério Público. Sempre que uma parte recorre e apresenta as suas razões, a parte contrária, no caso aqui do exemplo que eu estou dando, a defesa, também é intimada para, no prazo de 8 dias, apresentar as contrarrazões. Para que nós possamos entender, funciona assim. Quem recorre quer que a sentença seja reformada. E aí ele vai apresentar as suas razões para a reforma da sentença, para que ela seja modificada. Quem apresenta as contrarrazões manifesta pela manutenção da sentença e contra o recurso do apelante. Tá? Então, o que acontece? O que eu estou dizendo? Se houver aqui o assistente de acusação já habilitado no processo antes da prolação da sentença, tem um outro detalhe. Se o Ministério Público recorrer, ele tem lá o prazo de 3 dias depois da apresentação das razões do Ministério Público para apresentar suas razões também. Mas não é isso que eu quero dizer para vocês. O mais interessante vem agora. Imagine que o Ministério Público não recorre da sentença absolutória. Não recorre. Passa-se o prazo de 5 dias para o Ministério Público recorrer. O que acontece? O assistente da acusação pode recorrer de forma substitutiva. Ou seja, da data que findou o quinquídio legal para o Ministério Público recorrer,
abre-se o prazo também de 5 dias para que o assistente da acusação possa peticionar ali a sua petição de interposição e depois apresentar as suas razões. O detalhe é agora. Imagina que não existe assistente de acusação no processo. A vítima está lá aguardando que o Ministério Público recorra da sentença absolutória. Se o Ministério Público não recorrer da sentença absolutória, o que a vítima pode fazer? Corre, contrata um advogado, dá procuração para ele, outorga, melhor dizendo, né? Outorga a procuração ao seu advogado para que ele requeira a sua habilitação no processo para que venha atuar como assistente de acusação. E aí, o prazo para a interposição do recurso é diferente. Ele não tem mais o prazo de 5 dias da interposição, mais o prazo de 8 dias para apresentar as razões. Nessa hipótese, contado do dia que venceu o prazo para o Ministério Público recorrer, contam-se ali 15 dias, no máximo, para que o assistente de acusação seja habilitado e apresente o seu recurso numa petição una. Então, ou seja, se o Ministério Público não recorreu, demorou ali 2, 3 dias, vamos colocar ali, demorou 5 dias para o réu, a vítima, para a vítima outorgar a procuração e habilitar o assistente no processo. Quer dizer que só sobraram 10 dias para o assistente da acusação interpor o recurso de apelação, pessoal. Aí você vai me perguntar, André, por que 15 dias? É só fazer as contas. É claro, é óbvio, porque olha só, se o Ministério Público tem 5 dias para apresentar ali, para interpor a petição de interposição do recurso, para protocolar a petição de interposição do recurso. Se o cartório, ao receber essa petição, tem 2 dias para intimar o Ministério Público para, no prazo de 8 dias, apresentar suas razões. Soma aí, 5 mais 2 mais 8, 15 dias. Por isso que o assistente da acusação tem até 15 dias contados da data que findou o prazo do Ministério Público para apresentar a petição una do recurso de apelação, pessoal. Então, aí expliquei a questão do prazo do Ministério Público, expliquei a questão do prazo aí da Defensoria Pública e falei também da legitimidade do Ministério Público para recorrer de sentenças absolutórias. Ou seja, né, se ele pode recorrer de uma sentença absolutória, pode. Ele pode recorrer de uma sentença condenatória, também pode, buscando a majoração da pena. Todas as partes do processo podem recorrer? Podem, pessoal. Aí, eu, particularmente como advogado, eu vejo o seguinte: quando a sentença é desastrosa, quando ela não pacifica ninguém. A sentença ela é desastrosa quando ela não pacifica, ela não convence, ela não dá ali a satisfação nem ao Ministério Público e nem à defesa. Você viu um processo que o Ministério Público recorreu e a defesa recorreu, pessoal, essa sentença tem enormes chances de ser reformada, tá? Uma parte recorrer é normal, a parte que foi vencida, ela vai ter o inconformismo dela. Mas as duas partes ficarem conformadas, a sentença foi muito ruim. Então, assim, fiquem atentos a esses detalhes, que é onde você pode atacar a sentença também sobre alguns aspectos, tá bom? Aí vem uma pergunta. Na ação penal privada, pode o Ministério Público recorrer de uma sentença absolutória? Não, não pode. Por que não pode? Porque ele não é o titular da ação. O Ministério Público somente atua numa ação penal privada a custos legis, ou seja, como fiscal da lei. Se o querelante recorrer da sentença absolutória, o Ministério Público até pode manifestar no prazo de 3 dias depois de apresentadas as razões pelo querelante, mas somente como fiscal da lei. Ele não é o titular da ação, muito menos é o titular do recurso, tá? Então, essa aí é uma questão bastante interessante sobre esse aspecto, tá? Então, vamos lá. Cabe recurso de apelação contra que tipo de sentença? Sentença definitiva, seja ela de mérito ou não, tá? Aquela sentença também que não julga o mérito, também cabe recurso de apelação. André, me dá um exemplo de uma sentença que não julga o mérito. Quando reconhece, por exemplo, a prescrição. Então, esse é um dado bastante interessante também. Reconhecendo a prescrição, normalmente os tribunais ou os juízes não atacam o mérito.
particularmente, eu comungo com a corrente doutrinária que pensa de forma diferente. Que mesmo reconhecendo a prescrição, deveria o magistrado ali julgar o mérito da causa, pela condenação ou pela absolvição. Por quê? Porque em que pese não possa o Estado aqui executar a pena, mas esteja ali, então, prescrita a punibilidade do agente, o Estado não pode nem puni-lo, quanto mais executar a pena, e isso pode gerar também, como nós já havíamos dito, reflexos no juízo civil, como, por exemplo, uma ação de indenização. Imagina só, reconhece a prescrição, deixa de julgar o mérito, vai caber uma ação civil. Reconheceu a prescrição, julgou o mérito e foi absolvido porque ele não é o autor do fato ilícito. Não cabe ação civil. Então a defesa tem que insistir nessas hipóteses. Ou seja, olha, reconheceu a prescrição, de nada muda prejudicialmente se condenar o agente, se reconhecer o mérito pela condenação. Nenhum prejuízo traz. Mas se reconhecer o mérito pela absolvição, vai trazer benefícios ao, no caso aí, agora, né, absolvido. Não está mais extinta a punibilidade. Aí a prescrição perde a finalidade também, já que o importante aqui é reconhecer a ausência de autoria, né, ou a ausência da materialidade. Então, esse é um aspecto também bastante interessante, pessoal. Para resumir o que eu disse até agora, recurso de apelação é um recurso residual. Via de regra, quando não cabe recurso em sentido estrito, cabe recurso de apelação. Eu digo via de regra porque nós já vimos lá atrás que existem as exceções. Com relação ao tribunal do júri, vou aqui explicar novamente para que não reste nenhuma dúvida. Ou seja, quando a pessoa for recorrer de uma decisão do tribunal do júri, ou seja, que está ali num processo de competência do júri, muitas vezes nem é da sentença do júri, mas de competência do júri, ele tem que especificar. Ou seja, recurso nos termos do artigo 593, inciso 1, inciso 2, inciso 3, a linha A, B, C ou D. Ele tem que especificar com base no que ele está recorrendo. Tá? Para quê? Para que quando chegar lá no tribunal, o tribunal já acenda uma luz lá dizendo, olha, aqui eu posso reformar essa sentença, aqui eu não posso reformar essa sentença. Então é importante que isso aconteça. Quais são as hipóteses? Nós já vimos, né? As hipóteses lá do caput do artigo 593, elas vão falar, primeiro, né, quando eu falo tribunal do júri, eu vou falar da letra A, B, C ou D. Letra A, existência de nulidade posterior à pronúncia. Letra B, sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou contrária à decisão do julgamento dos quesitos pelos jurados. Letra C, erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E a letra D, conforme nós já falamos, com relação aqui a jurados terem julgado o processo contrário às provas dos autos. Ou seja, letra A, B e C, cabe reforma pelo tribunal. Letra D, não cabe reforma pelo tribunal, cabendo ser convencido dessa injustiça, a cassação da decisão do Conselho de Sentença, a anulação desse julgamento e a submissão do réu a um novo julgamento. Para esse novo julgamento, não cabe mais recurso sob o mesmo fundamento do recurso anterior, pessoal. Então, essas aí são questões bastante importantes, questões bastante pertinentes sobre aqui o recurso de apelação. Então, esse é um fato aí que nos cabe aí essa análise, conforme nós já vimos. E, por fim, nós temos ainda aqui que dizer na nossa aula, né, na nossa noite aqui, que o recurso de apelação tanto pode ser contra a totalidade da sentença, como também ele pode ser ali contra a parcialidade da sentença. Ou seja, ele tem então essa perspectiva aqui sobre esse fundamento. Ou seja, eu posso recorrer sobre a totalidade, eu quero que aquela sentença seja reformada no todo, ou eu me contentaria se ela fosse reformada em parte. Pode recorrer o réu ainda, mesmo que ele seja absolvido, buscando ali, né, a alteração do fundamento da absolvição. Pessoal, e aí eu abro mais uma vez a palavra para vocês aí se manifestarem
se vocês têm dúvidas com relação àquilo que nós vimos até agora. Por enquanto, tranquilo. Maravilha. Eu sei que é bastante informação, pessoal, mas nós precisamos, então, também fazer essa análise, tá bom? Nós precisamos buscar aí essa compreensão. Vamos continuar, então. Nós temos ainda bastante tempo. Vamos continuar. Artigo 596. Por quê? Porque o 594 foi revogado, porque o 595 foi revogado. Então, nós pulamos aí do 593 para o 596 do Código de Processo Penal. E aí vem dizer o seguinte: a apelação da sentença absolutória, prestem atenção, a absolvição da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade, ou seja, a apelação não suspende a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. O que nós temos agora? Prestem atenção aqui. Caput diz uma coisa, parágrafo único diz outra. É um assunto totalmente diferente. Não são contraditórios, mas são diferentes. O que vem dizer o caput? Recurso de apelação ele pode ser recebido em duplo efeito. Efeito suspensivo e efeito devolutivo. Na hipótese de sentença absolutória, pensemos aqui que o recurso é do Ministério Público, porque seria aquilo de mais comum, somente será recebido em efeito devolutivo. Por quê? Porque o juiz decidiu pela absolvição, motivado nas provas dos autos, e nada aqui é capaz de impedir que a pessoa seja imediatamente posta em liberdade e seja restabelecido o seu direito fundamental de ir e vir. Então, aqui não poderá o Ministério Público requerer aqui o efeito suspensivo. André, não pode? Bom, existem medidas jurídicas para isso. O Ministério Público pode entrar com o mandado de segurança, buscando aqui garantir o efeito suspensivo. Penso eu que não conseguirá, já que ele estaria contrariando o texto expresso de lei. Então, qual fundamento justificaria que uma pessoa absolvida continuasse presa? Não consigo visualizar este fundamento. Bom, aí vem um outro detalhe. Mas, para toda regra, existe uma exceção. Qual a exceção? Parágrafo único. Aí você vai perguntar assim, André, me dá um exemplo para eu poder entender o parágrafo único. Aí eu vou seguir o exemplo talvez mais icônico sobre este fato, que é o exemplo do Adélio Bispo. O que o Adélio Bispo fez? Esfaqueou o Bolsonaro, assim dizem. Né? Existem controvérsias aí de que o Adélio Bispo tem esfaqueado o Bolsonaro. Bom, mas para todo fato, foi processado e foi absolvido do esfaqueamento, da tentativa de homicídio contra o Bolsonaro. André, por que ele foi absolvido? Porque a perícia constatou a inimputabilidade dele, que já era presente anterior ao fato. Ou seja, o inimputável não pode ser condenado porque não tem noção do ilícito da conduta. Então ele foi absolvido. Foi posto em liberdade? Não. Não foi posto em liberdade exatamente pelo disposto do parágrafo único do artigo 596. Ou seja, a apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Pessoal, esse é um outro detalhe, tá? Com as mudanças que nós tivemos, com as atualizações que nós tivemos no Código de Processo Penal, seja lá a reforma de 84 do Código Penal e Processo Penal, seja em 2011, né? Seja pela lei, pela emenda constitucional 45, a medida a medida de segurança não tem mais característica de provisoriedade, tá? Medida de segurança tem característica de preventiva. Por quê? Lembrar da prisão, vocês já estudaram a prisão. Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva. Prisão em flagrante, né? Durante o cometimento do crime ou logo após o cometimento, sem cessação das buscas pelo criminoso identificado. Prisão temporária, em crimes comuns, 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias. Ao final, ou ela é convertida em prisão preventiva, chamada de prisão processual, ou o réu tem que ser posto em liberdade. Prisão preventiva, chamada de prisão processual, por tempo indeterminado.
pode ser decretada e revogada quantas vezes necessárias a qualquer momento no processo, nos termos lá do artigo 312. Bom, o que acontece? Medida de segurança não tem critério de provisoriedade ou de temporariedade. Por mais que ela tenha um nome aqui na lei medida de segurança provisória, na verdade ela tem um caráter da preventividade. Ela é preventiva para que a pessoa, em razão da sua periculosidade, não seja vítima de si mesma e não faça com que outras pessoas sejam vítimas de si mesma também, tá? Então, esse é um critério bastante importante. Da sentença absolutória, não cabe aqui ser recebido o recurso de apelação em efeito suspensivo. Olha só o que fala a doutrina. É inadmissível impetração de mandado de segurança, pois a letra expressa da lei no sentido de que, havendo sentença absolutória, deve o réu ser posto imediatamente em liberdade. Além disso, não há direito líquido e certo do impetrante, nem mesmo em tese, pois a decisão do magistrado considerou o réu inocente e não culpado. Lembrando que os fundamentos do mandado de segurança é a busca de um direito líquido, certo e imediato, tá? Então, esse é um aspecto, então, bastante importante também. Vamos lá para o artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo. Olha como é o contrário agora. Da sentença absolutória não tem efeito suspensivo. Da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo hipótese do artigo 393 e aplicação provisória de interdição de direitos, medida de segurança, nos termos do artigos 374 e 378, e no caso de suspensão condicional da pena. Aqui fica um outro detalhe. Se você está com o seu código aí, acompanha comigo agora. Vai dizer o seguinte, o artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, vírgula. Da vírgula para o final, risca tudo. Está revogado. Esse artigo 597, ele foi derrogado. Ou seja, quando nós estudamos revogação lá em direito penal, eu disse para vocês que a revogação pode ser por ab-rogação ou por derrogação. Ab-rogação é quando a revogação é completa e derrogação quando a revogação é parcial. Então, o artigo 597 foi derrogado, ou seja, até a vírgula está certo. Da vírgula para frente não existe mais, em razão das mudanças aqui sofridas pelo Código de Processo Penal. Seja pela Emenda Constitucional 45, seja pela Lei 12.403 de 2011, que revogou o artigo 393, ou seja, pela Lei 7.210 de 84, nos termos do seu artigo 160, que não prevê mais aqui a suspensão condicional da pena nesta hipótese. Então, seja, o que nós temos? Só a primeira parte do artigo 597, ou seja, a apelação da sentença condenatória terá sempre efeito suspensivo. Ou seja, que efeito suspensivo é esse? É aquele mesmo efeito que nós acompanhamos o primeiro julgamento lá no STF. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. É a decisão que nós vimos lá na primeira sessão de julgamento. Bom, partimos agora para o artigo 598 e vem dizer o seguinte: nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for imposta a apelação pelo Ministério Público, olha aí o que eu já expliquei para vocês. Mais uma vez, olha só. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público, no prazo legal, nós sabemos que é de 5 dias, nós já vimos isso, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31. Quem são as pessoas enumeradas no artigo 31? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. É o CAD, ou seja, é a substituição processual no caso, né, de falecimento da vítima. Então, mais uma vez,
nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for imposta pela ação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer pessoa ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Então, nesta hipótese, não tem efeito suspensivo. Por quê? Porque eu estou falando de uma sentença absolutória. Então, não tem efeito suspensivo, conforme fala o artigo 596. Continua, parágrafo único, que nós já vimos também. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias, que correrá do dia em que terminar o prazo do Ministério Público. Então, ou seja, existe corrente doutrinária diferente, mas não existe, não é real isso. Vamos lá. Se o assistente da acusação já está habilitado no processo, tem o mesmo prazo do Ministério Público. 5 dias para a petição de interposição, ele é intimado no prazo de 2 dias para apresentar as suas razões no prazo de 8 dias. Se ele não estiver habilitado no processo e for habilitado depois do prazo do Ministério Público para apresentação, para interposição do recurso de apelação, terá o prazo de 15 dias somente para apresentação do recurso de apelação, que começa a fluir do término do prazo do quinquídio legal do Ministério Público. Tá? Existem correntes que vão dizer o seguinte: não, o assistente de acusação sempre tem 15 dias. Pessoal, o STF já pacificou. Somente no caso do assistente de acusação ser habilitado após o vencimento do prazo do Ministério Público para interposição do recurso de apelação é que ele tem 15 dias. Ao contrário, segue-se o mesmo prazo de lei, segue-se o mesmo prazo legal, tá? Prazo especial somente quando houver habilitação após o término do prazo do Ministério Público para recorrer. Olha só o que fala o STJ a respeito no julgamento de um agravo regimental em recurso especial, né, de 2019. Diz assim: o termo inicial para o assistente não habilitado nos autos é de 15 dias, após findado o prazo do Ministério Público, de modo que, não interposto o recurso nesse interim, deve ser mantido o não recebimento do apelo, conforme a súmula 448 do STF. Aí você vai me perguntar, André, o que é que fala a súmula 448 do STF? Espera aí que eu vou ler para você. Deixa eu achar aqui agora a súmula 448 do STF, pessoal. Espera aí que eu estava com ela aqui na agulha. Só um minutinho. Diz o seguinte a súmula 448 do STF, pessoal. O prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. E é preciso aqui ressaltar, no entanto, que o entendimento atual do pretório excelso é no sentido de que o prazo corre quando o assistente está habilitado nos autos da data da intimação e tem ele o prazo de 5 dias para interpor o recurso. Se ele não estava habilitado e será habilitado após o prazo do Ministério Público, tem então ele o prazo especial de 15 dias. Artigo 599 do Código de Processo Penal. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte do julgado. Pessoal, já expliquei isso para vocês, não tem aqui o que complementar. Vamos lá para o artigo 600, que ele é um artigo de fato importante. Diz o artigo 600 do Código de Processo Penal. Ele vai dar para nós agora aqui a estrutura da interposição do recurso. Vai explicar exatamente como é que o recurso de apelação deve ser interposto. Diz aí o artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão o prazo de 8 dias para oferecer as razões, salvo nas contravenções penais, que terá o prazo de 3 dias para apresentar as suas razões. Então,
Mais uma vez aqui, é importante dizer, se o réu manifestar o seu desejo de recorrer para o oficial de justiça e o oficial de justiça transformar isso num termo e juntar no processo, já está interposto o recurso de apelação. Cabe à defesa técnica apresentar somente as razões. Pessoal, quantas vezes eu já vi isso? O réu já disse para o oficial, já tem o termo no processo que ele quer recorrer, vai lá o advogado, porque não conhece aqui a lei, porque é um aventureiro jurídico, passou no OAB com a graça de Deus, de tanto orar, num dia de sorte, de iluminação, e protocola de novo a petição de interposição, pessoal. Com certeza esse advogado não estudou na Universidade do Brasil. Não estudou, porque senão tinha reprovado 5 anos aqui. Não ia passar em processo penal. Por quê? Se o réu já manifestou o seu desejo de recurso ao oficial, isso já foi transformado num termo, já está interposto o recurso de apelação. Cabe à defesa técnica somente no prazo de 8 dias apresentar as razões. Aí vamos lá. Chegou lá o oficial de justiça para intimar o réu da sentença. O senhor quer recorrer? Olha, espera aí que eu vou conversar com o meu advogado primeiro. Tudo bem, está aqui a sua sentença, ele vai certificar. O réu não externou vontade de recorrer, mas não desistiu do recurso. Ponto. Muito bem. Chega lá para o advogado, doutor, olha, está a sentença aqui, o que o senhor acha? Eu devo recorrer? Deve recorrer. Aí vem a pergunta. Pode o advogado, na mesma petição, no mesmo momento, protocolar a petição de interposição mais as razões? Pode. Qual é o detalhe? Petição de interposição dirigida ao juiz sentenciante, razões de apelação dirigidas, encaminhadas ao tribunal. Mas não é necessário esperar o prazo de 8 dias, tá bom? Isso é o que diz o caput do artigo 600. Olha como o artigo 600 ele é rico. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pelo ofendido, o Ministério Público terá vistas dos autos no prazo do parágrafo anterior, ou seja, 3 dias. André, tem vista para quê se ele não é o titular da ação? Para ele manifestar como fiscal da lei, só. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Aqui tem um detalhe. Se o processo for físico e o juiz autorizar a carga do processo para as partes, o prazo é sucessivo. Para que seja prazo comum em processo físico, o processo não pode sair do cartório. E aí, então, poderá, no máximo, fazer carga na OAB para tirar xerox. Quando estivermos falando de processos digitais, o prazo sempre será prazo comum. Tá? Por quê? Porque as partes têm acesso ao processo a todo o tempo, a todo momento, e não há porquê o prazo não ser comum. Né? O prazo ser sucessivo, ele gera uma morosidade maior ao processo. Pulo do gato, pessoal. Parágrafo 4º. Olha o que diz o parágrafo 4º. Primeiro, o parágrafo 4º é uma prerrogativa somente da defesa. Não pode o Ministério Público se utilizar dos termos do parágrafo 4º. Diz o seguinte: se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal adquém, onde será aberto vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. O que significa dizer? Vou dar um exemplo concreto, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Nesse júri que eu fiz agora recentemente lá em Turama, terminou o processo, o cliente foi condenado, aí a juíza, doutor, o senhor vai recorrer? Vou, excelência. Né? A defesa interpõe o recurso de apelação nos termos do artigo 600, parágrafo 4º. Ponto. Doutor, o senhor quer especificar o que significa? Quero, excelência. A defesa deseja arrazoar o presente recurso de apelação no tribunal. Ponto. Então, ou seja, o que significa isso? Qual é a vantagem disso, primeiro dizendo? A vantagem é, eu vou ter muito tempo
mas muito tempo, muito mais do que 8 dias, para poder confeccionar as minhas razões recursais, porque até o processo ir para o tribunal, até ser distribuído no tribunal, até ir para o relator, até eu ser intimado para, no prazo de 8 dias, apresentar as razões do tribunal, já passaram-se meses. Então, dependendo da complexidade do processo, é interessante. Qual é a outra vantagem? O promotor de justiça não vai contrarrazoar o meu recurso. Quem vai manifestar em contrarrazões é o procurador de justiça lá no tribunal. Ou seja, o procurador não acompanhou o processo. Ele não conhece as minúcias do processo. Lógico que ele vai ter acesso aos autos, mas é ele que vai arrazoar o meu processo, então, o meu recurso. Então, essas são as vantagens do parágrafo 4º do artigo 600. Diga aí, doutor Joel. Lá vai eu encher o saco, doutor. Doutor, deixa eu te perguntar até. No processo penal, salvo engano, tem o juiz de admissibilidade, não tem? O processo penal? Opa, pensei que tinha desligado. Não tem. No caso, o juiz de admissibilidade da matéria. Qual é o juízo Ou de eu tô falando admissibilidade? bobeira? Não tá bobeira, mas olha assim, ele é bem diferente do processo civil. A matéria não tem, porque o recurso é recurso contra o mérito da... Sim, essa é a minha dúvida, entendeu? Porque você vai apresentar as razões no tribunal, não é? E o Isso. juízo, podemos dizer assim, o juiz de primeira instância, o juiz da cola, ele não teria que fazer o juiz de admissibilidade do recurso? Sobre a matéria, não. O que ele faz? Eu faço a petição da interposição. A matéria não tem admissibilidade, que eu posso recorrer de tudo. Não tem limite para o recurso de apelação. Né? O que tem, na verdade, ali sobre a petição de interposição é o prazo ali fatal de 5 dias, é só isso. Tá? Então, na verdade, não tem juízo de admissibilidade. Eu tenho ali a tempestividade do recurso ou não, é só isso. Ah, tranquilo, então. É porque quando. Acho que. Não, mas Eu não calma aí. sei. Eu tirei isso da minha cabeça. Não, mas olha aí. Mas calma aí, tem um outro detalhe. Tem com relação à capacidade do recorrente. Por exemplo, não pode o Ministério Público interpor um recurso contra uma absolvição numa ação penal privada. Aí é o juiz de admissibilidade com relação a quem tem capacidade para recorrer. O Ministério Público não tem. Entendeu? Mas com Entendi. relação à matéria, não tem. Aí não tem juízo de admissibilidade. Não, tudo bem. É porque eu tinha em mente, que ainda bem que o senhor já corrigiu, que a matéria deveria ser apresentada em primeira instância, né? Mas aí eu vi esse artigo lá e falei, opa, É. e o juiz de primeira instância devia fazer a admissibilidade do recurso, mas foi uma boa jogada, esse artigo é muito bom. E poucos advogados conhecem o parágrafo 4º do artigo 600. E o poucos advogados conhecem. Porque cabe isso, pessoal, em todo recurso de apelação. Não é necessário fazer o recurso de apelação e juntar as razões ali em primeira instância. É uma faculdade. Eu posso juntar as razões em primeira instância, o Ministério Público vai ser intimado para contrarrazoar no prazo de 8 dias, mas se eu não quiser, se eu quiser ganhar tempo, se eu quiser tempo para melhor poder fazer as minhas razões contra o mérito daquela sentença, utiliza-se sempre aí do parágrafo 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal. Ou seja, só que aí tem um detalhe, Joel, presta atenção. Olha como a coisa acontece. Tribunal do Júri, lá de Campina Verde, 2 réus, meu cliente presente, preso, e um cliente foragido. Ou seja, um cliente não, o cliente de um outro advogado ali foragido. Então, 2 advogados fazendo a defesa. Nós fizemos a defesa, nossos clientes foram condenados e nós fizemos passou lá, não fizemos na hora, por termo na audiência, né? No dia seguinte, fomos lá e protocolamos a petição de interposição do recurso de apelação nos termos do artigo 600, parágrafo 4º. O que aconteceu? Promotor também recorreu, que é pena maior. Nós conseguimos a pena mínima, ele quer pena maior. Muito bem. Nós fomos intimados para contrarrazoar no prazo de 8 dias. Por quê? Porque o Ministério Público é obrigado a apresentar as suas razões lá para o juiz de primeiro grau, para que a defesa seja intimada para contrarrazoar no prazo de 8 dias. Então, nós contrarrazoamos. Maravilha. Processo, recurso, sobe para o tribunal em BH. Chega lá, pessoal, não sei por quê.
não enxergaram as nossas petições de petição de interposição do recurso. Começou a seguir o trâmite ali de julgamento do recurso do promotor. Foi para o relator, foi para o revisor, não, foi para o relator, foi para o procurador de justiça, voltou para o revisor, já estava indo para a mesa para designar a data de julgamento. E nós, advogados de defesa, não tínhamos sido intimados para apresentar as razões. E isso gera nulidade do processo. Agora, uma coisa é eu ser o advogado do réu preso. Outra coisa é eu ser o advogado do réu solto, ou que está foragido. Eu, como advogado do réu preso, não vale nada para mim alegar nulidade depois. Meu cliente já está preso, já está cumprindo pena provisória, antecipada. O que eu fiz? Fiz uma petição de juntada das razões do recurso de apelação, conforme petição de interposição de folhas tais, para evitar a nulidade do ato, que fosse recebidas as razões, dado vista ao procurador de justiça para apresentar as contrarrazões. O que fez o outro advogado que o réu tá foragido, que o cliente está foragido? Está quieto, não fez nada. Por quê? Porque ele vai deixar lá no final do processo, quando julgarem o processo, ele vai lá e vai fazer um recurso alegando e provando a nulidade daquela decisão. Ou seja, com relação ao cliente dele, aquele julgamento vai estar nulo. Com relação ao meu, não. Mas com relação ao cliente dele, vai estar nulo o julgamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque esqueceram de intimar os apelantes para apresentarem as razões de apelação no prazo de 8 dias. Então, essa é uma questão bastante interessante. O tribunal tem que ficar atento, porque sempre o tribunal está acostumado a ver um recurso de 10 laudas, 15 laudas, 30 laudas. Quando você faz uma petiçãozinha de um parágrafo lá da petição de interposição, passou batido. Ninguém viu, ninguém leu e não fomos intimados. Para não prejudicar o meu cliente, eu juntei as razões recursais, né, sob pena lá de nulidade. Ou seja, porque se eu não for intimado e não for dada a oportunidade de apresentação das razões, meu cliente está cerceado da defesa. Então, isso geraria aí a nulidade do ato processual, pessoal. Muito bem. Pessoal, então aí, na nossa próxima aula, continuaremos a partir do artigo 601 do Código de Processo Penal. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição aqui. Como sempre estive à disposição de vocês pelo WhatsApp, por e-mail, né? Só que aí, pessoal, vou dar uma dica também. É muito importante que vocês frequentem o AVA. É muito importante que vocês estejam lá presentes. Por quê? O nosso material está postado lá. Os nossos vídeos das nossas aulas estão postados lá. Lá vocês podem registrar a presença de vocês fazendo perguntas. Então é muito importante que vocês frequentem o AVA também e utilizem ele como uma sala de aula mesmo virtual, tá bom? Se não tiverem dúvidas, muito obrigado pela presença de todos. Agora aqui nós estamos com aproximadamente, olha só aí o nosso público, deixa eu ver aqui. 26 alunos, 25 alunos, né? Então, muito obrigado, pessoal, aí pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Saudade aqui de todos vocês, né? É muito bom ouvir a voz de vocês aí, é muito bom ver vocês quando vocês ligam as câmeras. Doutor Neto, por favor, aí você está com a palavra. Doutor, boa noite. Boa noite. Tem alguns alunos da sala relatando que na matéria do senhor no AVA não tem nada. No meu AVA também não tem nada. Então, eu acho que deve ter algum probleminha aí com o AVA em relação a isso, tá? Só para avisar só algumas pessoas que o meu tá normal. Certo. Pessoal, olha, eu preciso verificar a sala de aula. Nós estamos aqui com as salas unidas, né? O 8º A e o 8º B. Deixa eu fazer uma pergunta. Com relação ao processo penal, as notas lá, vocês têm acesso ao portal do 8º B, daqueles que eram da turma do 8º B? Porque as notas dos alunos do 8º A eu lancei, mas do 8º B eu não achei lá autorizadas para eu lançar as notas. Professor, eu sou do 8º B e a sua nota não foi lançada no meu, exatamente, portal.
Então, já estou justificando que todos aqueles alunos que eram do oitavo B, eu já comuniquei à professora Janaína que esse portal do aluno ainda não foi liberado para que eu possa lançar a nota, entendeu? De medicina legal, a nota de vocês já foi lançada, porque tem lá essa distinção do oitavo B, mas na matéria de processo penal, não aparece para mim a turma do oitavo B, e não aparece esses alunos juntamente com os alunos do oitavo A, entendeu? Tem lá o oitavo período do processo penal, mas não constam os alunos, não foram inseridos, ou não aparece a turma do oitavo B para mim. Então, por isso que as notas dos alunos do oitavo B não foram lançadas. A professora Janaína já consultou a secretaria e parece aí que estavam para resolver isso nos próximos dias. Mas as notas de vocês já foram planilhadas e eu só estou aguardando para fazer o lançamento. Então, já estou aqui me justificando e confirmando mesmo que vocês não têm essas notas lançadas, porque eu não lancei, porque não aparece aí para eu lançar, tá? Então, já estou justificando. Se vocês quiserem também depois cobrar da universidade, consultar a professora Janaína, mas ela já está ciente desse fato também, tá? Em medicina legal, pessoal, até, olha só, consultem as notas de vocês. Tem alguns alunos que fizeram a primeira atividade, tem alunos que perderam a segunda atividade, já tem atividade nova em medicina legal para vocês responderem. Não percam o prazo, porque depois que fecha a atividade, eu não tenho autorização para abrir. Então, consulta lá, vê certinho a nota, né? Quem ficou com nota muito baixa é porque só fez uma atividade, e essa nota foi dividida pelas duas, porque são duas atividades para compor o primeiro bimestre de medicina legal. Tá? É a aula 1 e a aula 2. Então, ou seja, eu tenho que somar as notas e dividir por 2. Quem só fez uma atividade, eu peguei aquela nota e dividi por 2. Então, fiquem atentos a isso daí. Quem perdeu mesmo, vai ter que requerer para abrir o sistema para poder fazer, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação à nota de medicina legal, pode me encaminhar no particular que eu explico o que está acontecendo. Mas alguns alunos perderam a atividade e aí teve a nota dividida por 2. Em processo penal, a turma que era a turma do oitavo A teve a nota de processo penal lançada. Aqueles que eram do oitavo B não tiveram a nota de processo penal lançada lá, porque eu não tenho acesso ainda para lançar essa nota. Então, já estou aqui me explicando, justificando. Da turma A, não caiu a nota de processo. Tá. Doutor, então depois me manda um WhatsApp, tá? Depois pega aí com o representante, me manda um WhatsApp, me lembra, que eu vou ver o que é que está acontecendo no seu caso. Okay. Tá? Eu não... Professor, olha eu enchendo o saco novamente. Eu vim de manhã, né, no período matutino. E lá, não sei se por conta que o senhor lançou as notas, ou não deve ter aparecido no sistema, o senhor lançar o nosso nome, aliás, é eu e mais 3 colegas. A minha também está em branco, e eu fiz como prova noturna, né? Isso, mesma coisa, Joel. Faz o seguinte, me manda uma mensagem lembrando, por quê? Se o teu nome ainda estiver no matutino, eu vou ter que lançar sua nota lá no matutino, entendeu? Não, tudo bem, eu vou mandar sim. Eu vou mandar Eu já vou mandar com os 3 colegas já, que a gente já manda os 3 de uma vez, com o RA e o nome certinho que vieram. Pessoal, de preferência, vocês me mandem agora. Por quê? Porque o portal fecha hoje meia-noite, então dá tempo de eu corrigir ainda hoje, tá? E era isso que eu tinha de passar aí de mensagem para vocês, pessoal. Tudo bem, deixa eu ver se eu acho o número do professor aqui. Boa noite, tudo de bom. Opa, pessoal, boa noite, um abraço aí, viu? Para aqueles que não têm nenhuma pendência, está encerrada aqui nossa aula. Boa noite. Boa noite. E quem tem pendência,